Olá, meus amigos, esse é um canal sem tabu e hoje nós vamos conversar sobre sexo anal. Eu já falei outras vezes sobre isso aqui no canal, mas sempre tem gente com muita dúvida, então eu peguei várias perguntas de vocês ou de outros sites também, que são perguntas frequentes sobre sexo anal. Então vamos dar uma olhada nisso de forma simples e direta. Vamos lá? Olá, amigos, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever, curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos como esse para vocês. Vamos lá, né? Vamos entender então. Primeira coisa, sexo anal é associado à dor. Muita gente fala que dói. Será que dói? Por que as pessoas fazem mesmo sentindo dor? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, essa questão da dor vai variar demais. Nem toda pessoa que faz sexo anal sente dor. Isso porque a dor na prática do sexo anal normalmente está relacionada à dilatação da região do ânus. Essa dilatação, se a pessoa está tensa, está nervosa, ansiosa, não está bem preparada psicologicamente, não quer fazer aquilo, o que vai acontecer? Vai tensionar ainda mais aquela musculatura. E tentar fazer uma dilatação da musculatura contra a vontade, ou seja, o músculo está tenso, está contraído, isso vai gerar dor. Então o primeiro passo para quem quer fazer esse tipo de prática é ter um bom relaxamento daquela região. Para isso é fundamental que a pessoa que está fazendo sexo anal, aquela pessoa que está recebendo, digamos assim, ela tem que estar bem relaxada, ela tem que querer, tem que ser uma coisa da vontade dela e não fazer somente para agradar um parceiro, porque nessa situação a pessoa vai estar mais relaxada. Se a pessoa estiver tensa, contraída, totalmente ansiosa, o que vai acontecer é que vai realmente sentir dor. Então a prática do sexo anal, em muitas pessoas, gera somente prazer sexual e não gera dor. Então é fundamental que quem vá fazer esse tipo de prática tenha um bom relaxamento. Então a primeira dúvida frequente das pessoas, que é sobre a dor durante o sexo anal, é importante que as pessoas saibam que nem todo mundo sente dor. Existem muitas pesquisas que mostram que várias mulheres sentem prazer, e às vezes até um prazer mais intenso, fazendo a prática do sexo anal. Isso porque aquela é uma região erógena, ela tem uma sensibilidade que pode ser sensibilidade de dor, mas também pode gerar prazer em algumas pessoas. Sempre que eu falo sobre esse assunto, muita gente comenta aqui, né, das mulheres que fazem isso só para agradar os homens, e não é necessariamente verdade. Muitas vezes as mulheres têm prazer recebendo a prática do sexo anal, e isso não é nenhum problema, e a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Tem que romper esse tabu. Então é muito importante, para evitar a dor, que tenha um relaxamento adequado. E da mesma forma, gente, que muitos homens sentem prazer na região do ânus e não necessariamente são homossexuais. Lembrando que é uma região erógena, então está associado a algumas sensações que podem levar ao prazer sexual. Bom, então já tiramos isso aí do caminho, né, gente? Falar sobre esse assunto é sempre um tabu. Então vamos lá, vamos ver a nossa próxima dúvida. Gente, sexo anal pode transmitir doenças? Pode sim. As infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia a tendência é mais usar a palavra infecção, estão relacionadas à prática do sexo. E na região do ânus existem vários vasos de sangue, existe uma mucosa relativamente frágil que pode machucar, servindo de porta de entrada para infecções. Mas além disso, gente, mesmo com a mucosa íntegra, a presença do sêmen ou contato com a pele da região ali pode realmente transmitir doenças. As doenças mais comuns de serem transmitidas dessa forma seria o HPV, que vai gerar verrugas e pode gerar câncer de ânus, também herpes, sífilis, gonorreia, clamídia e tem sempre, né, gente, o risco de transmissão do HIV. Então a pessoa tem que se precaver. Lembrando, gente, não existe uma forma de sexo 100% segura. Risco de transmissão de doenças existe sim, mesmo tomando todos os cuidados. A nossa próxima pergunta é: preciso usar preservativo para fazer o sexo anal? Gente, sempre. O preservativo sempre deve ser usado durante a prática do sexo anal. Por quê? O preservativo vai evitar primeiramente o contato do sêmen com a mucosa do reto. O sêmen, ele é irritativo, então mesmo que a pessoa não tenha nenhuma doença, a outra pessoa que está recebendo aquilo ali pode desenvolver algum quadro de diarreia, de retite no dia seguinte, né? Ficar com aquilo ali incomodando, ter alguns quadros de diarreia. Fora isso, né, gente, risco de transmissão de doenças, como eu falei, doenças sexualmente transmissíveis, tem esse risco. Fora isso também, uretrites, inflamação, infecção urinária na pessoa que está fazendo a penetração, pode acontecer. Então o ideal é que use sempre preservativo. Nossa quarta pergunta: precisa usar lubrificante? Gente, claro que sim, tá? A região da vagina produz uma lubrificação natural, que permite que tenha relação sem precisar usar um lubrificante e não tem nenhum machucado.
é uma relação prazerosa, mas a região do ânus não produz uma lubrificação natural. Isso quer dizer que, se não usar uma lubrificação, vai gerar mais trauma naquela região, predispondo a fissuras e problemas da região do ânus. Então, sempre deve-se usar e usar lubrificante em abundância, para que aquela região não tenha aquele trauma todo. Próxima pergunta frequente: qual lubrificante usar? Gente, lubrificantes, como eu falei, devem ser usados em abundância. É importante que as pessoas usem produtos feitos para isso, né? Existem lubrificantes para a prática de sexo anal. Ideal é que sejam lubrificantes à base de água ou de silicone. Evitar os lubrificantes à base de petróleo, porque podem inclusive danificar o preservativo. Além disso, muitas pessoas usam alguns produtos caseiros para a prática do sexo anal. Isso não é o mais adequado. Pode-se usar algum tipo de óleo ali alimentar? Até pode, mas não seria o mais adequado. Saliva também não é o adequado, não é a melhor forma de lubrificação, podendo inclusive transmitir algumas doenças dependendo da situação. Então o ideal é que use lubrificante adequado para isso, à base de água ou de silicone. Nossa sexta pergunta frequente: sexo anal pode causar hemorroidas? Gente, a prática do sexo anal gera trauma na região do ânus. Com isso, o que pode acontecer? Pode machucar aqueles vasinhos de sangue, levando aquelas crises de hemorroidas ou trombose hemorroidária. Isso pode acontecer sim. Não é frequente caso a pessoa tome os devidos cuidados, mas uma pessoa que já tem um problema de hemorroida, já tem a região mais frágil, se não tomar os cuidados, tiver um trauma maior, isso pode acontecer. Até por isso que o recomendável é que, se for fazer a relação pelo ânus, faça com cuidado, evitando muito trauma, evitando movimentos vigorosos. Lembrando, né, gente, filme pornô não serve de referência. Aquilo que se faz nesse tipo de filme lesa muito a região do ânus. É uma situação específica que estão fazendo uma gravação. Se você tem um relacionamento, tem que ter o cuidado com o parceiro. Então, sexo anal, se for praticado, pratique com cuidado. Nossa sétima pergunta: sexo anal pode causar fissura? Pode sim, porque traumatiza aquela região e pode romper a mucosa. A fissura pode ser aquela fissura típica, que machucou e vai cicatrizar, a fissura aguda, pode evoluir para uma fissura crônica caso continue traumatizando a região, e pode ser a fissura atípica, relacionada àquelas infecções sexualmente transmissíveis que eu falei. Então, gente, tome o devido cuidado, use a lubrificação, movimentos lentos, tudo para não machucar, mas tome os devidos cuidados com infecções sexualmente transmissíveis. Nossa oitava pergunta: qual a posição ideal para a realização do sexo anal? Gente, isso não existe, né? Depende de cada pessoa. Cada pessoa vai achar uma posição mais confortável, desde que tome os devidos cuidados ali e tenta identificar uma posição que para você não vá ferir a região. Uma coisa que é muito importante é entender um pouquinho da anatomia local ali. O canal anal, inicialmente é direcionado para frente. Então, quando a pessoa for fazer uma penetração, tem que tomar cuidado para fazer nesse sentido. E depois, na região do reto, já vai ter uma curvatura para trás. Então, tem que respeitar essa anatomia local para evitar mais traumas, evitar que machuque a região. Tome os devidos cuidados. Se você quer fazer esse tipo de relação e quer que o seu parceiro tenha uma relação boa com isso também, é muito importante proporcionar uma sensação prazerosa, então faça com os devidos cuidados para evitar traumas, inclusive psicológicos. Nossa nona pergunta: é normal sangrar durante o sexo anal? Gente, sangramento não é normal. Logicamente que não. Significa que houve alguma ferida na região. Por isso que é muito importante tomar os devidos cuidados para não machucar. Sangramento pode ser sinal de que machucou, feriu, gerou uma fissura, traumatizou uma hemorroida, traumatizou a região do ânus e isso levou ao sangramento. É muito importante, gente, se tiver ferida, pare, não termine, porque vai machucar mais a região. E aí vai ficar mais tempo para cicatrizar, podendo gerar inclusive fissuras crônicas depois. Então tome os devidos cuidados. Tendo ferida, não pratique, e se notar uma ferida durante, pare a relação. Nossa 10ª pergunta frequente é: sexo anal pode gerar incontinência? Como eu já falei em um outro vídeo, não é que gere diretamente a incontinência, na maioria das vezes a pessoa nunca vai ter nenhum problema, mas existe um risco aumentado sim, segundo alguns estudos, especialmente nos homens. Isso porque os homens, em geral, vão ter um risco muito baixo de incontinência durante a vida. Então qualquer coisa que aumente um pouquinho esse risco já vai gerar um grande impacto nesse tipo de população. Então o risco estaria aumentado. Mas é um risco ainda baixo, tomando os devidos cuidados, a chance disso acontecer é muito pequena. Quando que o risco seria aumentado? Quando tem penetração de algum objeto
ou algumas pessoas fazem a prática do fisting, né, que é a introdução da mão ali, e isso sim pode gerar dano à musculatura e no longo prazo gerar incontinência. Então, gente, ó, se for fazer o tipo de prática de sexo anal, tem que tomar os devidos cuidados para não machucar aquela região. Gente, ó, então foram 10 perguntas sobre o sexo anal, espero que tenha ajudado. Lembrando, gente, faça somente com quem quer fazer, tem que ter o consentimento, as duas pessoas têm que estar querendo, para que não seja uma experiência ruim para nenhum dos dois. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir, de compartilhar e, gente, acessa meu site, lá tem sempre textos atualizados sobre saúde intestinal, bem-estar e problemas da região do ânus e do reto também. Muito obrigado, vejo vocês na próxima.